Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Você na Oficina. A gente está aqui hoje com o Voyage de 2012. A gente está para fazer um serviço nesse carro, um polimento e algumas partes de pintura. A gente está usando esse carro para mostrar a vocês como vocês podem identificar defeitos na pintura do veículo antes de realizar a compra, tá bom? A gente vai passar aqui alguns macetes que devem ser feitos e alguns problemas que vai ser facilmente encontrado. Então, depois que vocês receberem essas informações, vai ser muito fácil você identificar alguns problemas. Antes de comprar um carro, vamos ficar atento, pessoal. Vamos ficar atento. Vamos lá. Primeira parte. É muito interessante, o primeiro ponto, antes de você comprar um carro, no mínimo você escolher três veículos para fazer um comparativo entre os três. Ver faixa de preço, ver acessórios, mas nós vamos falar de pintura, tá bom? Então o que você precisa? Primeiro, se você não tem conhecimento sobre pintura, sobre defeitos de pintura, leve um profissional junto com você para fazer análise. Existem vários profissionais no mercado que eles ganham para isso, eles têm conhecimento suficiente até mesmo para oferecer um laudo junto com você e fazer uma compra certa. Se você não tem, vamos passar aqui uma dica. O profissional, quando ele for comprar, ele for com você, ele vai levar um equipamento como esse. Esse equipamento aqui, ó, ele é um medidor de espessura de camada, muito simples de se usar. Ele vai conseguir identificar contigo qual foi a peça que foi repintada, se ela foi repintada, se ela é original e qual espessura tá a peça, até mesmo para garantir o polimento futuro. Lembrando, medidor de espessura de camada, equipamento extremamente importante, mas só vale a pena para quem sabe usar, tá bom? Então, próximo passo, uma lanterna, cara. Eu acho que tu pode levar a lanterna do teu celular. O importante é que seja uma lanterna de LED, certo? Ela não tenha uma luz amarela, certo? Porque facilita bastante. A luz amarela, ela propõe uma metameria, ela gera uma diferença de tonalidade. Então, uma luz como essa daqui, uma lanternazinha simples, básica, dá para você levar, tá bom? De preferência com a luz comum, sem ser luz amarela. Com esses dois, e de preferência, se você puder levar uma toalha de microfibra com cera. Você embebeda a toalha de microfibra na cera e você leva, tá bom? Isso é muito importante, eu vou te mostrar por quê. Futuramente eu vou te mostrar por quê. Você pode comprar um carro de uma revendedora sendo novo, onde ele já pode vir com avaria, dependendo do transporte, ele pode ter sofrido uma lesão e ter feito um reparo, tá bom? Ele tem uma linha de pintura de lataria diferente de para-choque, então pode ocorrer de ter a diferença de tonalidade, então fique atento na linha de emenda de para-choque com coluna, muito importante isso aí. Não é porque o carro é novo, zerado, que não pode ter sido lesionado, tá bom? Existe uma coisa chamada transporte, existe avarias, existe uma coisa chamada processo, e dentro do processo pode ser que o carro tenha sofrido avaria, tá bom? Você pode comprar um carro de revendedora. Esse carro de revendedora, ele vai ficar posicionado dessa forma, ó. Alguns carros ficam lá no fundo da loja. Tome cuidado com esses carros, principalmente de cor preta, que fica no fundo da loja, pessoal. Cuidado, fique atento nesse carro. Esse carro aí às vezes é um perigo. Ele tá lá no fundo da loja pra quê? Se ele vai ser vendido, ele tem que ficar na frente. Então a loja costuma botar os melhores carros na frente e aqueles carros considerados de uma aceitação menor lá para trás. Por quê? Porque o revendedor, ele vai primeiro te conhecer para depois te oferecer o carro. Então ele quer vender o mais caro e por último o mais barato. E o mais barato, na maioria das vezes, ele é o mais ruim, tá bom? Então vamos lá. Se você for comprar um carro direto de terceiro, melhor, porque você pode barganhar preço. Você está diretamente com ele, o cara está querendo vender ou para trocar de carro, para resolver um problema. Então a gente vai estar trabalhando com a melhor maneira possível. Até mesmo porque na loja ele tem umas margens de lucro muito altas, apesar de eles oferecer um financiamento. Mas na maioria das vezes ele recebe o teu carro muito baixo, com um valor muito baixo, e no final ele repassa o carro dele muito alto, tá bom? Então vamos para defeito, pessoal. Vamos passar aqui alguns macetes para a gente. De preferência, quando você for analisar um carro, você analise ele lá na sombra, dentro onde ele está, e você pede para o cliente expor esse carro aqui no sol.
ou no local que tenha a maior luminosidade possível para que tu identifique o defeito. De preferência que a luz pegue de frente e depois você vire o carro para a luz pegar de ré, tá bom? Primeiro passo, quando você se aproximar do carro, não chegue muito perto, deixe o carro lá estacionado, lembrando que nós estamos analisando pintura. Você faz uma marcação do final do para-choque para trás, ele vai dar correspondente a 1 metro, eu fiz a marcação aqui, ó. Você vai se encostar aqui no carro e vai dar um passo para trás, que esse passo corresponde a 1 metro. E você vai ficar aqui. Você vai olhar nessa lateral, que aqui nós vamos identificar as moças, e você vai olhar nessa horizontal aqui, ó, do meio do farol para a coluna, certo? Você vai se abaixar. Nesse momento que você se abaixa, você consegue identificar provavelmente se o carro teve um desnível de capotamento, que às vezes dá problema aqui, ó, na colagem do vidro, o vidro fica mais alto, o vidro fica mais baixo aqui em cima. Você consegue ver algum desnível na coluna, facilmente você consegue identificar isso. Você consegue ver o fechamento do capô aqui, ó, se ele está mais aberto, se ele está mais fechado. Você consegue ver o fechamento do para-choque, você consegue ver a abertura aqui, ó. Então você já viu muita coisa só nesse posicionamento. Então o próximo passo é você dar um passo que corresponde a 1 metro para a lateral. Então nessa lateral você vai ver a mesma forma. Você vai ver nessa vertical, você vai ver nesse sentido e você vai ver esse sentido. Essa posição que a gente está é a posição que a gente consegue encontrar o maior número de moças, tá bom? Então o que você faz? Se liga nessa posição que é importante. Vai repetir esse processo para a parte traseira, nos dois lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e na parte da frente. Você sempre deve iniciar a verificação de um carro em uma lateral, começando pelo farol da frente, e vai correndo todo o carro, certo? Quando você está aqui na frente do farol, você olha o capô até o meio. Quando você está nessa lateral próximo à porta, você olha o teto até o meio. Não olha o outro lado, olha o teto até o meio. E você vai vindo a linha correta. Que aqui você pode identificar pancadas de pedra, vai vindo no meio do carro, vidro, para-choque, sempre assim. Quando você estiver nessa posição, você consegue ver muita coisa. Se aproxima no máximo do carro 30 centímetros. A tua visão não pode ficar mais próximo do que 30 centímetros. Fica 30 centímetros, que é o ângulo certo para a visão. Então tu pode encontrar, que nem a gente tem aqui, ó, serviço que já foi feito, pintura com peça no canto, a gente já tem marcação aqui de tinta no farol, a gente já sabe que esse para-choque foi pintado, peça no canto, ó, falta tinta, tá bom? O para-choque do farol, o para-choque tá baixo, tá faltando tinta aqui embaixo, ó, ou consequentemente tem tinta aqui debaixo do farol, tem tinta aqui, ó, em cima do cromo, tem marca de repintura bem aqui, ó, como vocês podem ver, ó, marcas de repintura, ó. Então a gente já sabe que capô já tem marcas, capô, para-lama e para-choque já foi repintado. Aí a gente vem aqui para coluna A, a gente tem falta tinta. Isso aqui é muito importante vocês verem, ó, tanto aqui quanto aqui em cima, ó, certo? Ó, falta tinta aqui. Aí você abre a porta, vê na porta que aonde tem essas partes de isolamento aqui, que é os adesivos laterais. O cara foi pintar, ó, o que aconteceu? Errou o isolamento, ó, pintou por cima do adesivo, ó, porta repintada, tá bom? A gente vem aqui pra dentro, ó, verificou aqui que o ano do carro, a chapinha que identifica o ano do carro, o cara pintou. O cara deixou vestígio aqui, ó, de tinta nessa peça aqui, que é a que faz a proteção do chicote da porta, ó. Ele não resolveu a limpeza, então você verifica aqui embaixo, todas as partes de borracha. Nesse lado aqui, ó, a gente já sabe que o cara tirou, ele removeu, pintou o carro, removeu, porque aqui tá grosseiro, ó. Essa área não é para ser rugosa, era para ser lisa, por mais que tenha defeitos, mas é para ser lisa, que não tá. A tinta tá rugosa, ela tá estilo casca de laranja, apesar de em cima não estar, porque teve um lixamento ou o verniz foi muito fino, mas aqui embaixo ela tá rugosa, principalmente da parte do freezer, como vocês podem perceber, ó, tá muito grosseira a parte do freezer, ó, a gente já sabe que foi pintado, tá bom? Então a gente vem aqui para a parte traseira, ó, você consegue ver ponto de esplacamento, certo? Ó, ponto de esplacamento de verniz, já é pontos que você deve verificar para baixar o preço do carro. Aqui em cima, quando foi pintado o teto, ó, o cara retirou a fita já com o verniz seco e a fita arrancou isso aqui, ó, um pedacinho do verniz.
ou pode muito bem ter sido algo que riscou, mas porém a gente sabe que a aderência aqui tá pouca. Falta tinta nessa lateral aqui, ó, entre o vidro e o teto, tá bom? É um dos pontos. Bocal do tanque, a proteção, você abre o bocal do tanque, porque aqui você consegue identificar se o carro foi pintado por fora e o cara não pintou por dentro. Porque isso aqui, pessoal, toda essa área é pintada, até a área que fica embaixo da tampinha, tá bom? Ficou assim porque a gente retirou para fazer um serviço, mas facilitou para vocês entenderem. Aqui a gente tem nas partes dos faróis, é muito importante você verificar a tinta, ó. Aqui a gente tem rebarba de tinta, ó. Foi falha no isolamento. Temos aqui, ó, tá bom? Aqui embaixo, ó, a gente tem, aqui não é sujeira de polimento, aqui realmente é falta de tinta. Você consegue ver que o cara passou a fita aqui, ó, e ele não encostou na lanterna, ó. A fita pegou no para-choque, tá bom? Aqui a gente tem reparo de massa, ó. Aqui é uma massa que ficou, que tá trincando, ó. Já sabe que massa em para-choque, em plástico, não é para ter. Se tem, é porque o para-choque foi repintado. Aqui a gente tem aqui embaixo, ó, fosqueamento, rugosidade, certo? Nessa parte aqui foi feito um serviço, a gente já sabe. O cara deveria ter trabalhado com verniz mais fino, mas o cara optou por trabalhar com verniz grosso, né? Ele não diluiu bastante e ocorreu de fazer o polimento e gerar essa mancha. Então aqui tu já vai ter um gasto, vai ter que fazer no mínimo um polimento. Tem defeitos de repintura aqui. Aqui a numeração é 1.6. Esses emblemas de alto relevo aqui, ó. O que acontece? O cara isolou. Você já dá pra saber que foi repintado, o cara isolou a peça, ó. Tem defeitos de pintura aqui, ó. Tá bom? Aqui logo acima você consegue ver, ó. Queima na... Deixa eu ver se eu consigo melhorar pra vocês aqui, ó. Tem rugosidade aqui em cima, ó. E aqui embaixo tá queimado, ó. O verniz aqui ele tá muito fino nessa área, tá bom? Os emblemas aqui, falta tinta, não é sujeira de massa, falta tinta mesmo. Aqui eu acho que a fita pegou, o cara não se tocou. E aqui, ó, o nome Voyage, mesmo jeito, foi isolado com fita e pintado por cima, não foi removido. Aí a gente vem aqui, ó, a trava da porta, o cara pintou a trava da porta, não é dessa cor, ela é cromadinha, só tem a borrachazinha que é preta. Então tudo isso aqui você pode estar barganhando o preço, tá bom? Vou retirar aqui as ferramentas de uso para que vocês possam ter a noção do para-choque, como está o estado do para-choque, tá bom? A gente vem aqui, ó, abre a tampa do porta-mala e a gente vê que os parafusos eles foram pintados. Aqui tem local onde faltou tinta, não é desplacamento, é faltou tinta mesmo. O cara deu o verniz, então tá bem lisinho aqui, ó, mas o cara deu o verniz aqui por cima, então isso aqui é altamente agressivo. Você já dá para barganhar preço aqui. Aqui a gente tem a marca da fita, por sinal tá até desplacando, ó. O cara, no lugar de ter feito a emenda aqui embaixo, ele passou uma fita bem aqui em cima, ó. Não precisava nem ter passado a fita. Aqui vocês conseguem ver melhor, ó, a marca da fita aqui, ó. Tá bom? Então é outro ponto, tá bom? Vamos para o lateral. A gente tem a mesma coisa que a gente encontrou no outro lado. A gente encontra aqui nesse lado aqui, ó, a marquinha de tinta, tá bom? Aqui de lado a marca de tinta, sujeira de tinta. Aqui a gente tem a falta tinta, principalmente nesses vidros que tem a coluna um pouco alta, que o vidro fica escondido. A falta tinta aqui, ó, pessoal, é muito comum, certo? A gente tem aqui, ó, a sujidade de tinta em cima da peça, ó. Essa peça aqui, esse acabamento é fosco, ó, ele sujou por cima, tá bom? A gente tem aqui por dentro fosqueamento. Aqui é o empoeiramento, ó. É o off-spray. Off-spray aqui nada mais é do que o empoeiramento da pintura, quando o cara faz, principalmente porta fechada, ó. Bom, isso é um jogo rápido, nós estamos passando rápido aqui, ó. Marcação igual ao outro lado, ó. O cara subiu com a tinta pra cima do adesivo. É gravíssimo isso aqui, principalmente do lado do passageiro. Fácil de identificar. Na parte de baixo aqui, ó, pessoal, a gente tem do mesmo jeito, ó, tá aqui a linha onde passou a fita, ó, tá bom? Vamos mais à frente, a gente consegue identificar aqui, ó, desplacamento aqui, ó. Você consegue ver o desplacamento aqui, ó, próximo ao friso. E aqui o cara pintou a tampinha de plástico que não é pintado. E na frente ele deixou o mesmo vestígio do outro lado, a vestígio de tinta, ó, certo? As fitas brancas só para identificar onde é que está um defeito. E aqui você pode ver sujidade de material quando foi dado o polimento, ó, certo? Isso aí também é um pouquinho grave, o cara deveria ter removido para ficar mais fácil.
E a gente tem aqui, ó, um empoeiramento aqui na parte interna, não sei se vocês conseguem ver, ó, um empoeiramento que é o Ove Spray. E a gente vai estar fechando o carro, olhando ele por completo. Os emblemas, como eu falei, a suíte de tinta aqui, ó, aqui embaixo desplacando, tá bom? Então, o que tem mais comum de pintura? Nas brechas entre os paralamas, a gente tem sujidade. Já sabe que aqui, ó, era a remoção do lixamento que caiu aqui pra dentro. Foi se dado verniz, morreu, ficou. O cara deveria ter dado tinta, ter dado capricho. A gente sabe que o carro foi todo repintado, e o carro todo repintado ele tem um valor baixo, um valor que, se for bem repintado, agrega valor, mas como tá esse, ele desagrega valor, tá bom? Então os macetes basicamente são esses. A gente tem que fazer o que? Primeira coisa, você tem que ter uma distância mínima, como eu marquei aqui, ó, para você ter uma noção, ó. Primeiro você trabalha com a distância de 1 metro, fica na lanterna do carro, dá um passo para trás, olha o carro na vertical aqui, ó, na longitudinal dele aqui, na lateral, e olha ele cruzando aqui, ó, dessa lanterna para a coluna, sempre assim. Olha ele na parte da tampa, olha ele na parte de baixo, dá um passo para a tua direita, sempre para fora do carro, e olha ele nesse mesmo sentido, ó, como que fosse de uma coluna a outra. Olha ele assim, ó, daqui para a coluna, da lanterna para a coluna. A lanterna é referência para tudo, pessoal. Daqui, ó, você olha a lateral. Nesse posicionamento aqui você consegue ver todas as mostras que tem no carro. Garanto a você que se você fazer esse teste, você não precisa estar em frente do carro, não. Se você for na frente do carro, principalmente carro preto, fica difícil de você identificar a mostra. Mas é muito importante você fazer esse posicionamento porque ele é definitivo. Depois de você fazer todo esse processo, você se aproxima do carro e faz uma verificação minuciosa. Locais que podem te dar muita informação, principalmente esses locais aqui, ó, que é os locais que eles podem ter diferenças, né, de espessura, de abertura, né, que a gente chama de gap. Então essas diferenças já mostram se o carro foi batido ou não. A parte frontal, a altura de capô, entendeu? Regulagem de capô, essas alturas aqui, ó. Um carro tá um pouquinho aberto aqui, ó, e já dá para notar que o lado de lá não é para estar igual. Se tiver igual, tem alguma coisa errada, ou porque o capô tá destravado, ou alguma coisa desse tipo. Mas você vai sempre analisando. Lembrando que tudo que a gente tá vendo aqui, ele debate o preço do carro, né? O que a gente vai conversar? A gente vai trabalhar sempre que o carro ele pode ser verificado, deve ser verificado no escuro ou debaixo de um galpão, né? E no claro, à luz do sol. Ele tanto faz ser um carro novo, um carro de revenda de loja, como um carro de terceiro. Você tem que ter a verificação de 1 metro, que foi o que a gente mostrou aqui, ó. A verificação de 1 metro, verifica o carro nas 4 pontas a 1 metro e depois se aproxima e verifica ele a 30 centímetros. A análise de mostra, esse ponto você consegue identificar todas as mostras da lataria do carro, você consegue ter uma visão do que está amassado, do que não está amassado, e consegue ter uma análise se dá para tirar no martelinho de ouro, se não dá, se vale a pena comprar o carro assim para ter um gasto futuro. Sempre você tem que ter uma análise de preço, quanto custa para pintar um capô, quanto custa para pintar um teto, uma peça, um para-choque. Ter um profissional de gabarito para poder saber realmente o preço, não pintar em qualquer canto, porque às vezes o cara pode dar um preço bacana para você, mas o material não é bom, então você pode estar comprando prejuízo lá na frente, tá bom? Queima de carro, principalmente capô, verificação em capô, teto e essas colunas, principalmente para carro preto, carro prata, na cor prata, carro na cor cinza. É muito comum ele queimar dependendo do sol, da utilização de produtos de baixa qualidade, tipos de lavagem ou do modo de uso do proprietário, tá bom? E a gente vai ter a repintura, nesse caso aqui a gente pegou a repintura. Os macetes que a gente falou para vocês aí foi para identificar uma repintura. A gente vai ter cisco, né? Vai ter mostras, vai ter fundas no carro, vai ter massa desplacando, vai ter verniz desplacando, vai ter vários pontos relacionados à pintura. O foco aqui é identificar problemas na pintura, tá bom? E a gente pode ter o desgaste prematuro da tinta, que é a questão do fosqueamento. Com o tempo a pintura pode estar bacana, com micro risco ou com micro arranhões, aonde somente um polimento resolve. O conselho que eu dou é sempre assim: se a loja te oferecer um polimento, fique atento, cara. Peça um polimento de qualidade, porque o polimento que a loja oferece, ela te oferece um polimento para você, para vender o carro. Ela só te oferece um polimento de brilho. Ela vai te dar só o brilho, só isso, mais nada. Então a loja ela tem que ter o mínimo gasto possível para ter o maior lucro possível. Então o básico é esse, né?
a gente vai ter o histórico do carro. É muito importante. Se tu vai ter comprar o carro numa loja, dificilmente o cara tem um histórico. Ele vai te dizer assim, não, cara, esse carro aqui, ele é um carro de mulher, a gente comprou há 2 anos, tem tantos quilômetros rodada, o histórico o carro já te dá, porque vai ter o manual, vai ter tudo, as revisões foram feitas tal canto, então mecânica tu vai ter garantia na mecânica, provavelmente 3 meses de garantia, 90 dias, apesar de ser baixo, eu acho muito baixo para ser uma garantia, mas mesmo assim tu só tem garantia nisso, tu não vai ter garantia de pintura, eles não dão garantia de pintura. Se você for comprar um carro de terceiro, aí você tem uma forma melhor. A parte do histórico, ele conta muito pro carro. Por quê? Porque a parte do histórico, ele vai dizer para onde o carro passou, de quem foi o carro, se foi de uma mulher, se não foi, se foi batido, se não foi. Então tu pode conversar muito sobre esse assunto para verificar qual é o estado desse carro. Tu vai saber se o cara fez um polimento, quanto tempo ele fez, o último dono, se ele disser que tinha feito 1 ano atrás. Assim que tu pegar esse carro, é interessante tu fazer um polimento. Por quê? Porque tu vai realmente conhecer esse carro e começar do zero, como que ele tivesse vindo da fábrica para você. Lembrando, pessoal, que todos os carros você tem 90 dias para conhecer o carro. Então, na hora que tu tá comprando um carro, por incrível que pareça, tu não olha defeito. E a gente tem que parar com esse negócio. A gente tem que olhar primeiro os defeitos para saber o que a gente está comprando. Quando a gente vai comprar um carro, a vontade de comprar o carro é tão grande que você só olha o que ele tem de bom. Então, os defeitos passa despercebido. Então o que eu aconselho vocês? Façam uma seleção de 3 carros, verifique preço, verifique aonde você vai comprar, a procedência que você vai comprar, peça fotos do carro antes de ir lá, vai olhar o carro, olhe os 3 carros, faça um comparativo, faça vídeo, leve um profissional que entende do assunto, um profissional que conhece, um profissional de mecânica, um profissional que seja gabaritado na pintura, que você vai ter a redução do risco. Apesar de tudo, ainda tem risco. Se você optar junto com o profissional por comprar o carro e ele disser que é a pintura do capô, a pintura do teto que for baixo custo, vale a pena comprar? Então pronto, aí você tem uma segurança. Se você vai comprar o carro sem todas essas informações, cuidado, tá bom? Cuidado, porque é muito arriscado. Então, pessoal, agradeço a vocês individualmente, a cada um que está visualizando o vídeo, certo? Se gostou, deixa um likezinho pra gente lá, isso vai fortalecer o nosso canal. Se você vê um colega seu que precisa dessas informações, compartilhe, divulga, comenta aí, olha se tá bacana o vídeo, pode mandar comentário que a gente vai estar respondendo aí todos individualmente. Agradeço, um grande abraço e até a próxima.